Senhor, crianças. Tudo bem? Eu estou bem e pronta para mais uma aula da nossa revista Primários da CPAD. E hoje é uma aula especial, aula 6. Estamos aprendendo sobre heróis e heroínas da Bíblia. E nessa semana nós vamos falar de Ruth, a heroína altruísta. E o que isso quer dizer? Altruísta é alguém que gosta de pensar nas pessoas antes de pensar em si mesmo. São pessoas que não são egoístas. E essa é Ruth, a nossa heroína dessa semana. Para memorizar, o texto está em Lucas capítulo 6, o verso 35, que diz assim: Fazei o bem e emprestai, sem nada esperardes. Mais uma vez, fazei o bem e emprestai, sem nada esperardes. Está em Lucas capítulo 6, o verso 35. Jesus nos ensina esse texto. Ele nos ensina a fazer coisas boas sem ficar pensando no que nós podemos receber em troca. Ou seja, faça o que é bom, o que é certo, sem ficar pensando no que você pode ganhar com aquilo. Faça o bem porque é bom, porque Deus se agrada de nós, tá bom? Então, seguimos para a nossa aula. Pessoas que fizeram algo muito bom são os nossos heróis. E a nossa história dessa semana tem a ver com as qualidades de um herói. Quando a gente pensa em herói, qual é a qualidade que ele deveria ter? Eu coloquei algumas aqui que veio na minha cabeça. Por exemplo, pessoas que fazem o bem, bons amigos, pessoas que não são egoístas. E isso tem tudo a ver com Ruth. O ato de heroísmo dela foi em não pensar em si mesma, em ser uma ótima amiga, em fazer o bem, pensar só em fazer o que é bom e o que é certo, e só, não pensar naquilo o que ela poderia ganhar com isso. Não, ela simplesmente fez o bem, fez o que era certo. Essa história de Ruth, ela é bem especial porque tem um livro inteiro na Bíblia contando a história dela, que é o livro de Ruth. Se você procurar aí na sua Bíblia, você vai ver que esse livro é pequeno, são 4 capítulos, você pode ler aí todo na sua casa e você vai conhecer a história de Ruth. Eu vou ler só alguns versículos da história dela, no primeiro capítulo, no capítulo 1, que ela faz uma declaração de amor, de amizade para sua sogra Noemi. Então diz assim, no primeiro capítulo, o 16 e o 17. Ruth diz assim: Disse, porém, Ruth: Não me enches para que eu te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu ali, serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Então, ela disse para a sogra dela que ela não ia deixar ela de jeito nenhum, ia ficar com ela, ia ajudar, ia ser a companheira dela. Então, vamos entender essa história. Ruth, ela é uma pessoa que se destacou por sua bondade. Olha só como começou essa história. Uma família que era do povo de Israel foi para Moabe. E esse casal tinha 2 filhos, Malom e Quilion. E eles se casaram com 2 moças, Ruth e a outra moça era Orfa. As duas se casaram, né? E eles estavam vivendo ali até que veio um período de guerra e morreram. Tanto o esposo de Ruth, quanto o esposo de Noemi e o esposo de Orfa. Então, as 3 ficaram sozinhas. Olha só, as 3 chorando. Elas ficaram todas viúvas. Então,
Noemi falou para elas: podem ir embora, voltem para suas famílias para que vocês possam se casar de novo, começar de novo uma família. Eu não tenho mais filhos, não tem por que vocês ficarem comigo. Mas elas queriam mesmo assim ficar com Noemi, não deixar ela sozinha. E Noemi insistiu: não, podem ir, porque vocês precisam se casar, começar uma nova família. Então, quando Noemi disse isso, Orfa decidiu ir embora. Ela voltou para a família dela. Só que Ruth não foi embora. Ela decidiu firmemente: não vou ficar com você até o fim, que foi esse texto que eu li aqui para vocês. E ela resolveu cuidar de sua sogra, Noemi. Gente, e quando ela fez esse ato de bondade, Deus, olhando para a vida dela, para essa atitude, resolveu abençoar. E ela, quando foi lá buscar alimentos para ela e para a sua sogra Noemi, ela acabou encontrando um homem que era parente de Noemi. E eles se apaixonaram e eles puderam se casar. E então ela reconstituiu toda a sua família, porque ela se casou com ele e ainda pôde trazer a sua sogra para ficar com ela. Naquela época era muito difícil, porque as mulheres não trabalhavam como hoje, então elas não tinham um sustento. E agora ela já estava casada, ela teve um filho, e quem cuidou desse filho? Foi a sogra dela, Noemi. Ela teve o privilégio de cuidar de um netinho. E essa geração foi muito abençoada. Ruth fez parte da família que vieram vários heróis. Davi, a minha cachorrinha querendo participar da nossa história. Davi, outro herói da geração de Ruth, Jesus, o maior herói, né? O nosso perfeito. Ele veio dessa mesma geração. Então, esse ato de bondade de Ruth, Deus olhou do céu e resolveu abençoar essa família. Então, para a nossa semana, que a gente aprende que os atos de bondade são atos de heroísmo. Ela entrou na galeria de heróis da Bíblia. Ela tem um livro com o nome dela na Bíblia. Por quê? Porque ela resolveu não pensar só em si. Ela resolveu pensar nessa sogra, em ajudar, não deixar, não desamparar, e Deus foi maravilhoso, deu a ela um presente de uma nova família linda. Então, vamos agradecer a Jesus que nos ensina atos de bondade, atos de heroísmo, tá bom? Porque ele fez primeiro. Ele morreu na cruz, no nosso lugar. E não tem nada maior que isso, alguém morrer no nosso lugar. Só Jesus. E ele é maravilhoso. Vamos agradecer a ele? Senhor Jesus, muito obrigado por nos ensinar essa aula da vida de Ruth. Nos ensina a ser pessoas boas, a fazer o bem sem querer nada em troca. Abençoa as nossas famílias, a nossa igreja, a nossa EBD. Em nome de Jesus, amém. Fiquem com Deus, até a nossa próxima aula com mais um herói, uma heroína da Bíblia pra gente aprender, tá bom? Tchau, tchau, Deus abençoe.